Vamos continuar falando sobre essa agenda porque o Carlos Alberto chega agora com a informação sobre o candidato a vice-governador na chapa de Roberto Cláudio, Domingos Filho, que mostra documento do TSE para dizer que, como conselheiro em disponibilidade do extinto TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, não é inelegível. Candidato a vice-governador na aliança PDT-PSD, o ex-deputado estadual Domingos Filho apresentou nesta segunda-feira documento com resultado de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral TSE para contestar as informações que surgiram nos bastidores que o apontam com uma possível inelegibilidade no pleito deste ano. A decisão foi proferida em 2018 como resposta a um agravo interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão que deu provimento a recurso ordinário para deferir o registro de candidatura de Domingos Filho à Assembleia Legislativa. O questionamento do Ministério Público Eleitoral era de que, naquele momento, Domingos continuava como conselheiro em disponibilidade do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, recebendo remuneração, mesmo sem exercer qualquer função. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, a decisão agravada deu provimento ao recurso ordinário para deferir o registro de candidatura sob o fundamento de que a disponibilidade remunerada, no caso concreto, reveste-se de ares de definitividade, uma vez que inexiste perspectiva de retorno à função antes exercida pelo candidato. Dessa forma, o principal objetivo do Instituto da Desincompatibilização, que é impedir que o candidato se valha da máquina pública em prol de sua candidatura, está cumprido, devendo se afastar, diante dessa peculiaridade fática, a incidência da causa de inelegibilidade nesse caso. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Pelas palavras técnicas do ministro Luiz Roberto Barroso, que dá tranquilidade ao ex-vice-governador e atual candidato a vice-governador na chapa de Roberto Cláudio, essa condição de conselheiro em disponibilidade do antigo TCM, ou seja, um conselheiro que está ali sendo remunerado à espera de ser chamado como uma espécie de suplente ou um banco de reserva para ser chamado para compor o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE. Aí, Beto Almeida, ao mostrar esse documento, o candidato a vice-governador Domingos Filho tranquiliza os aliados. Claro que ele o fez logo antes de ser oficialmente indicado para essa missão, mostrando esse documento também aos líderes do PDT para dizer o seguinte: eu sou elegível, não tenho embaraço. Aí, naturalmente, vão falar sobre uma possível aposentadoria precoce de Domingos Filho, que tem pouco mais de 55 anos de idade e recebe essa remuneração do TCM sem exercer as atividades de conselheiro. E essa situação o permite também, ao mesmo tempo, a cobertura da legislação que o garantiu essa situação. E tem dois aspectos aí, Luciano. Primeiro, vamos olhar do aspecto dessa questão da desincompatibilização. Por que se cobra que haja esse processo de afastamento temporário, por exemplo, de um gestor público que tenha poder de decisões, que possa influenciar em algum modo no resultado do pleito? É exatamente para não desequilibrar, para não criar um conflito e um desequilíbrio entre todos os demais candidatos. Ou, no caso específico do Domingos Filho, qual é o desequilíbrio que ele poderia causar ao pleito eleitoral, de modo a influenciar ou causar uma certa diferença favorável a ele? Nenhuma, porque ele é conselheiro do TCM em disponibilidade. O TCM, como todos sabem, foi extinto. Ele está em disponibilidade, em tese, porque ele não pode, Luciano, ser exonerado, isso legalmente ele não pode, ele tem que ficar ali aguardando, como se diz, na fila, uma possibilidade de vir a ser chamado para compor os quadros do atual TCE, Tribunal de Contas do Estado. Só que os critérios, às vezes, os critérios para se nomear os conselheiros não necessariamente vão incluir ou dar prioridade para os que estão aí em disponibilidade, como é o caso do Domingos Filho,
quando era do TCM. Então, assim, ele, na realidade, é um conselheiro sem perspectiva, na realidade, de assumir essa função mais, porque o tribunal ao qual ele pertencia foi extinto, e essa questão de ele pedir o afastamento dele da função, isso não vai interferir na prática em absolutamente nada para o equilíbrio da eleição, da disputa eleitoral em relação aos demais candidatos. Então, esses aspectos têm que ser levados em conta, porque é óbvio que não há nenhum aspecto que mostre a diferenciação de Domingos Filho ser conselheiro ou não ser conselheiro quando se trata da questão do pleito eleitoral. Vamos continuar com a agenda pré-eleitoral dos candidatos ao governo do estado. Apenas dois, Capitão Wagner do União Brasil e Zé Batista do PSTU, já aparecem com pedido de registro no Tribunal Regional Eleitoral. Carlos Alberto. O Tribunal Regional Eleitoral TRE começou a receber os pedidos de registros dos candidatos às eleições de 2 de outubro no Ceará. 2 candidatos ao governo do estado, Capitão Wagner do União Brasil e Zé Batista do PSTU, são os primeiros postulantes ao Palácio da Abolição a encaminharem documentos à espera do aval da Justiça Eleitoral para caírem em campo na briga pelo voto dos eleitores. O PSTU foi a única sigla que pediu registro do candidato ao Senado com os seus 2 suplentes. O site do Tribunal Regional Eleitoral já divulgou também que 6 partidos, União Brasil, Novo, Republicanos, PSTU, PSD, PSB, solicitaram registro de 109 candidatos à Câmara Federal e 140 nomes à Assembleia Legislativa. Na lista, o PSTU e o Novo aparecem cada um com apenas um candidato à Câmara Federal. O TRE publica os nomes enviados pelos partidos e, a partir desse momento, os técnicos começam a analisar a documentação exigida pela legislação para deferimento ou indeferimento das candidaturas ao governo do Estado, ao Senado e para o preenchimento das 22 vagas da bancada federal do Ceará e 46 vagas na Assembleia Legislativa. Os partidos têm até o próximo dia 15 para solicitarem o registro dos candidatos homologados pelas convenções. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O Tribunal Regional Eleitoral, jornalista Beto Almeida, vai processando essas informações que são encaminhadas no dia a dia pelos partidos. Claro que essas siglas têm até o dia 15 para dar entrada no pedido de registro das candidaturas ao governo do Estado, ao Senado, à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Essa é uma condição essencial e indispensável para os candidatos se credenciarem na busca pelos votos do cearense. E nessa lista, que o Carlos Alberto acaba de citar, o PSTU aparece com apenas um candidato a deputado federal e o Novo também com apenas um candidato a federal. Mas também chamam a atenção outras informações na lista de nomes encaminhados pelos demais partidos nesse relatório que já está nas páginas virtuais do Tribunal Regional Eleitoral. Exatamente, professor. Qual é a novidade, por exemplo, nessas listas? Elas terão muitas novidades em relação ao que se inicialmente era apontado. Um caso, por exemplo, específico é do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, que no final do processo, quando ele estava aí colocado como pré-candidato ao governo do Estado, logo depois que houve aquela cisão, que houve aquela definição em relação à separação, o Evandro colocou o seguinte, que ele estaria então colocando o seu nome para disputar a vaga de deputado federal e a mulher dele, a Cristiane Leitão, seria candidata a substituí-lo lá na Assembleia Legislativa, né? Portanto, disputando a vaga dele ali na Assembleia. Só que agora, nesse registro aí dos nomes definitivos, de forma oficial, Evandro recuou. Ele não é mais candidato a deputado federal. Ele, sim, vai disputar a reeleição aqui para a Assembleia Legislativa. Isso significa dizer assim... Você disse que ele recuou, o jornalista Beto Almeida, mas em nenhum momento eu ouvi ou li declaração atribuída ao próprio Evandro Leitão sobre um projeto de candidatura a deputado federal. Surgiram especulações nesse sentido. Não, mas não foram só especulações, não, Luciano. Mas o dado concreto nesse caso é que o nome dele está entre os candidatos do PDT à reeleição à Assembleia Legislativa. Inclusive, o certo era que ele iria
queria, de certo modo, herdar os votos da ex-secretária de Camilo Santana, Janaína Farias. Não foi mera especulação, não foi boataria, era algo que caminhava por concreto. E ele não precisava realmente, de fato, publicamente soltar uma nota dizendo que estava, a partir desse momento, com esse projeto de sair candidato a deputado federal. Agora, a questão é que ele mudou, de fato, o entendimento e é candidato à reeleição, muito provavelmente na condição agora de continuar até, quem sabe, presidente da Assembleia Legislativa, já que nós vamos tratar no ano que vem de uma nova legislatura. Jornalista Beto Almeida, final da nossa conversa, ainda dá tempo você chegar para Alvorada, Beto, às 8 horas, no município de Baturité. Exatamente, que coisa bacana. O que é essa Alvorada, Beto? A Alvorada Festiva, Luciano, é uma comemoração que se faz com banda de música, com fogos, é um evento de comemoração, no caso de Baturité, 164 anos, né, de emancipação política, então, que bacana, e parabéns aí ao município de Baturité, a todos os habitantes de Baturité, ao prefeito Heber Mota, enfim, a todo mundo que curte. Prefeito Heber Mota, que ao lado da primeira-dama Inara Mota, convida os baturitenses, isso mesmo, Beto? É o gentílico, né? É o gentílico. Para a alvorada do aniversário de 164 anos de emancipação política do município, que será realizada daqui a pouco no Palácio Entre Rios, Matriz, em Baturité. Que bacana. Então, parabéns, Baturité. Parabéns a todos de Baturité. Lá temos uma grande audiência com a FM maior, a 93, que cobre todo o maciço do Baturité. Onde chegamos também com a nossa FM agora 89.5 de Aratuba e Sertões de Canindé. Tem aqui um registro ainda. Para gente ter preparado aqui o hino de Baturité, que eu não conheço, mas com certeza existe. Pois vamos fazer o seguinte, ô Marcos Furlan, procura aí o hino do município de Baturité, olha. Quero registrar aqui, Beto Almeida, o Lael Cimente está em Calcaia, ele Lael, acaba tá de nos mandar falta. a informação que a governadora Isolda Sela recebe daqui a pouco, às 9 horas, o título de cidadã calcaense na Câmara Municipal de Calcaia. Verdade, Luciano. E também, Beto, olha, ouvinte, eu acabei de falar de Baturité, Guedes nos acompanha lá em Baturité. Você sabe que na subida de Baturité, você sempre se encontra com o jornalista Pado Martins, ali naquele sítiozinho gostoso dele, em Mulungu, ele sempre ouvinte do jornal Alerta Geral. Sinildo Brito está em Viçosa do Ceará. Interessante, a gente sai de uma serra maravilhosa, maciça do Baturité, e vai para outra. Para ir para Viçosa do Ceará. Adailton Freitas está em Palhano, Antônio Rodrigues... Vou mandar um alô também pro Aldinho, o Aldinho lá de Palhano, é nosso ouvinte ali diário. Aldinho, bom dia para você. O Antônio Rodrigues não diz onde que se encontra, o Moisés está em Icó, Raimundo Eide Barros Alves está em Chorozinho. Você sabe onde é que fica Chorozinho, Beto Almeida? Mas isso é pergunta, rapaz. Você me faz na região metropolitana? Pergunta besta, viu, Essa Beto? foi, viu? Desculpa aí, essa Tudo foi bem. Mal. Socorro Silva, olha aqui, quem tá mandando mensagem aqui pelo YouTube, mostrando a nossa imagem, Beto, é o Júnior Alegria. Ele fica no controle lá dos equipamentos da FM Canoa e fica também Bom nos dia, monitorando. Ana Cristina Alves, ela disse assim, antes de começar o programa, estou esperando a transmissão. Ô Cristina, espero que você esteja neste momento aqui, tomando um cafezinho e nos acompanhando. Olha, na realidade o Júnior Alegria lá de Aracati, ele nos mandou o link do hino de Baturité. Cadê o hino de Baturité? Já tô ouvindo aqui. Valeu, ouvinte internauta, valeu, jornalista Beto Almeida. Quero ouvir um pouquinho do hino de Baturité. Nos trouxeram com sua cultura. Bonito, Beto. Bonita letra essa, viu? Parabéns. Minha voz saiu, não é, Marcos? Grande abraço. Bom dia. Baturité, tua fé se fez memória. O teu povo te bendiz e é feliz por tua história. É cantados em verso. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.